Olá, meu nome é Fernando Kenzer, eu sou biólogo e especialista em apicultura e no vídeo de hoje nós vamos demonstrar para vocês como é feita uma divisão artificial tradicional de colmeias de Apis mellifera. A divisão de enxames é uma técnica aplicada para aumentarmos o plantel de colmeias do nosso apiário. Existem diversas técnicas para aplicar a divisão de enxames. As técnicas mais conhecidas de divisão são a técnica de divisão tradicional, do qual de um enxame a gente divide em dois. Existe a técnica de divisão que é conhecida como a técnica dos 3 cheiros, do qual usamos materiais de 3 colmeias diferentes para fazer essa divisão. Existe o método também que é conhecido como o método Desmarest, entre outros. No exemplo desse vídeo nós vamos demonstrar para vocês a divisão artificial tradicional, é aquela que de um enxame faremos 2. Naturalmente e em determinadas épocas do ano, as abelhas Apis mellifera dividem o seu enxame. Esse comportamento ele ficou muito conhecido como enxameação. Ele ocorre por diversos fatores, entre eles quando o espaço onde a colmeia está instalada fica pequeno, e essa colmeia ela se divide para manter uma população equilibrada dentro daquele espaço, ou quando a rainha ela começa a ficar velha e ela perde a capacidade de produzir alguns feromônios que impedem a produção de novas rainhas. Nesse caso, quando a rainha ela fica velha e perde essa capacidade de produzir esses feromônios, outras rainhas podem surgir na colmeia, expulsando ela do ninho. Inclusive, esse comportamento conhecido como enxameação, que fez com que essas abelhas dominassem todo o território nacional, de norte a sul, se transformando em uma potência tanto na área de apicultura quanto na área de agricultura, através dos serviços de polinização. Na apicultura moderna, naturalmente, ocorrem perdas do plantel de abelhas nos apiários. Essas perdas elas podem chegar a 30% se caso o apicultor ele não aplicar as técnicas de boas práticas de manejo apícola. Como por exemplo, a troca da cera velha por placas de cera alveolada, a substituição das rainhas que já não estão mais fazendo uma boa postura e também a alimentação artificial nas épocas de escassez de alimento. Sabendo disso, o apicultor deve estar sempre atualizado quanto às técnicas de manejo e também saber o momento certo de aplicar para sempre ter as suas abelhas saudáveis. Uma das técnicas importantes do apicultor estar ciente é a divisão de colmeias, para sempre ter um número bom de colmeias em seu plantel para ter uma boa produtividade. E no vídeo de hoje, então, vamos mostrar para vocês a técnica de divisão tradicional de abelhas Apis mellifera. Para a execução da divisão tradicional de abelhas Apis mellifera, nós vamos precisar dos seguintes equipamentos: um macacão de apicultor com as luvas e botas, precisaremos de uma caixa núcleo, vamos precisar também de quadros com a cera alveolada, de um formão, uma vassourinha de apicultor, cobertura para a colmeia, o cavalete para a gente colocar essa colmeia por cima, e também vamos precisar de um alimentador. No nosso caso, nós vamos usar um alimentador que é conhecido como alimentador Dolittle, ou alimentador de coxo. E também nós vamos precisar de um xarope para alimentar essas abelhas no momento da divisão. E esse xarope, ele é feito na proporção de 1 para 1. 1 kg de água para 1 kg de açúcar, batido no liquidificador, e a gente oferece para as abelhas nesse momento da divisão, para fortalecer o enxame nesse momento. Com todos os materiais em mãos, vamos ao procedimento. É necessário fazer a escolha da colmeia que será dividida, e ela será chamada de colmeia mãe ou colmeia A. Essa colmeia deve ser forte, ou seja, com os 10 quadros cobertos por abelhas de todos os estágios de desenvolvimento. Selecionada a colmeia A, colocamos a fumaça no alvado para acalmar as abelhas e iniciar a divisão. Posicionamos ao lado da caixa A uma caixa núcleo, que vamos chamar de colmeia B, para preenchermos com o material que será doado pela colmeia A. Após abrirmos a colmeia A, vamos selecionar no mínimo 2 quadros com ovos e larvas de até 3 dias. Essas larvas de até 3 dias que serão alimentadas com geleia real pelas abelhas operárias para se tornar uma futura rainha. Vamos precisar também de um quadro com crias maduras, prestes a nascer, e um quadro contendo alimento, pólen e néctar. Um a um, vamos colocando esses quadros na colmeia B, levando com eles
as abelhas aderentes a esse quadro, que serão as abelhas que irão desempenhar as atividades de limpeza, nutrição e construção nessa nova colmeia. É importante colocar os quadros com cria na parte central do núcleo, facilitando as abelhas a controlar a temperatura do ninho. Deve-se atentar à presença da rainha, e essa deve ficar na colmeia A, na colmeia mãe, para o bom funcionamento dessa técnica. E para completar a caixa B, adicionamos o alimentador do modelo Dolittle. Na colmeia A, juntamos os quadros que foram separados e adicionamos nas laterais e no centro quadros com lâminas de cera alveolada para que as abelhas possam trabalhar. E por último, adicionamos também o alimentador caso haja necessidade de suplementar a colmeia dividida. Finalizado o processo de divisão, vamos movimentar as colmeias. A colmeia B, que está sem a rainha, ficará exatamente no local onde está a colmeia A. Isso para que possa receber as abelhas que estão forrageando fora das colmeias, conhecidas como campeiras, para equilibrar a população do enxame. A colmeia A vamos movimentar dentro do espaço do apiário e levá-la a no mínimo 10 metros do local onde ela estava. Quanto mais distante, maior a chance de sucesso da divisão, pois dependendo da proximidade, as abelhas podem retornar à colmeia mãe. Feito a troca de lugares, está pronta a nossa divisão tradicional de abelhas Apis mellifera. É importante entrar com alimentação suplementar para que não falte o estoque de recursos para o bom desenvolvimento dos enxames e para que o processo de recuperação seja mais rápido. Nesse caso, entraremos com o xarope à base de água e açúcar cristal na proporção de 50% cada e oferecemos a cada semana a quantidade de aproximadamente 1 litro. Uma semana depois, devemos retornar ao núcleo e observar se existe a presença de realeiras. Se existir, isso é um sinal que está dando certo o processo de divisão. Caso não haja ainda uma realeira, será necessário adicionar um novo quadro com ovos e crias de até 3 dias para que haja o pegamento da rainha. Devemos observar também se as abelhas estão consumindo xarope, para que ele não fermente dentro da colmeia, e se tem estocado o pólen. Caso não tiver o pólen, é necessário a alimentação proteica também. A colmeia mãe, nesse processo, irá perder muitas campeiras, mas em torno de 21 dias, tudo se estabiliza novamente. E em aproximadamente 15 dias, nascerá uma nova rainha na colmeia B, e em mais ou menos 27 dias após a divisão, a nova rainha estará colocando ovos na nova colmeia. Sabendo dessa nova técnica, agora é com vocês. E mão na massa, ou melhor, mão no fumegador e bora produzir abelhas. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos encontramos nos próximos vídeos de apicultura. Muito obrigado.